beleza? Hoje aqui eu vou falar de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 17. É 10 a 17, né? Eu só vou fazer uma correção, tá? Que no último vídeo eu falei sobre a parábola do semeador, né? Eu falei Mateus capítulo 13, versículo 1 a 8, né? Só que é Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. Então, acabei esquecendo de falar um versículo, né? Mas é Mateus capítulo 13, versículo 9, né? Que é o... Eu até falei esse versículo no vídeo, tá? Só esqueci de citar isso. Mas que é... Quem tiver ouvidos, ouça. Só isso mesmo, tá? Só fazendo essa pequena correção, né? De um versículo a mais. Então vamos lá, né? Mateus capítulo 13, versículo 13... Não, Mateus capítulo 13, versículo 10 a 17, que diz assim o nome do texto: o porquê das parábolas. Vamos ler. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Calma aí. Pronto. Mas a eles não. Pois será dado a quem tem, e lhe será dado em abundância. Mas a quem não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. E por isso, é por isso que falo a eles em parábolas. Porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir e entender, e entender, e entender. Neles, então se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão, enxergarão, mas não verão, porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. Felizes, mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vamos ler aqui, né, agora uma anotação que eu fiz. Vamos lá. Nessa passagem, os discípulos perguntam a Jesus Cristo por que ele fala em parábolas. Jesus responde que as parábolas revelam os mistérios do reino de Deus, né? Os mistérios do reino de Deus, né? Que é, que é as ver, que revelam os mistérios do reino de Deus. Vamos lá. Jesus Cristo responde que as parábolas... Calma aí, vamos no início. Nessa passagem, os discípulos perguntam a Jesus Cristo por que ele fala em parábolas. Jesus responde que as parábolas revelam os mistérios do reino de Deus.
que é as verdades espirituais sobre o reino, reveladas, né? Calma aí, vamos lá de novo. Jesus responde que as parábolas revelam os mistérios do reino de Deus, que é as verdades espirituais sobre o reino, reveladas por meio da, reveladas por meio da palavra e do Evangelho, para, para aqueles que têm o coração aberto, disposto a aprender, disposto a aprender a palavra. Mas para outros que não se importam ou rejeitam a mensagem, a palavra de Deus, permanece oculta. Ele ensina que não é a palavra que muda, mas a resposta do coração diante dela. Algumas veem, mas não percebem. Outras ouvem, mas não entendem. Têm o coração endurecido, rejeitam a palavra, não se importam com o que Deus diz e resistindo à ver, e resistindo à verdade, com o que Deus diz e resistindo à verdade, mesmo ouvindo, e assim acabam fechando o coração para Deus. Não entendem, eles rejeitam a palavra. Eu vou até ler de novo esse trecho. Tem o coração endurecido, rejeitando a palavra, não se importam com o que Deus diz e resistindo à verdade, mesmo ouvindo, e assim acabam fechando o coração para Deus. Acho que deu para entender, né? Bem, aqui, ficou bem. Aqui. Vamos lá. Jesus cita o profeta Isaías, mostrando que muitos ouviriam, mas não compreenderiam. Né? Que esse trecho está em Isaías, capítulo 6, versículo 9 a 10. E no texto que Jesus fala, né? Mateus 13, capítulo 13, versículo 14 a 15. Também aprendemos que aos que se abrem para entender, será dado mais entendimento, mas aos que ouvem e ignoram, até o pouco que entendiam lhe será tirado. Né? Que é Mateus capítulo 12, que é o que Jesus fala. Então, também é a importância, né? Também pode incluir, né, a importância de praticar, né, a palavra. Porque quem pratica recebe mais, né? Mas quem não pratica acaba ficando estagnado, né, também. Eu acho que pode incluir, né, esse ensinamento, sim. Pode incluir esse ensinamento, sim. Mas vamos focar aqui no que a anotação está dizendo, né? Também aprendemos que aos que se abrem para entender, será dado mais entendimento. Mas aos que ouvem e ignoram, até o pouco que entendiam, lhes será tirado. Né? Mateus capítulo 13, versículo 12. Assim, as parábolas revelam as verdades para os que são comprometidos com a palavra. Permanecem ocultas para os que não se importam. É isso, né? Bem simples, né? O ponto principal é
nosso coração, o ponto principal é como está o nosso coração diante da palavra, como está o nosso coração diante da palavra. Devemos buscar coração sensível, humilde e disposto a ouvir, entender e principalmente obedecer. Assim, não basta apenas ouvir, mas receber a palavra com fé e viver o que Deus ensina, né? Principalmente também praticar a palavra, né? É isso, né? Esse foi o vídeo que aqui fala da importância das parábolas, da importância de você entender as parábolas, entende? Então, se esforce, tá? O que eu falo é se esforce para tentar entender, né, as parábolas, para tentar entender, né? Se você é aquela pessoa que não entende muito, se esforce para você tentar entender, né? Tentar entender o que Jesus está querendo dizer, né? Porque realmente é bem importante, tá? Você entender. Se você tá iniciando na fé, né? Relaxa, tá? Tenha calma que se você for buscar entender, for buscar, né, entender o que a parábola de Jesus está querendo dizer, né, o que Jesus está querendo falar, se você buscar, você vai entender, tá? Confie, se você buscar, você entende. Jesus revela, tá? Então, ore, né? Ore, né, também. Se você orar, né, como os discípulos, né? Os discípulos foram a parábola do semeador, né? É como a parábola do trigo e o joio, né? Que os discípulos, Jesus contou, os discípulos não tinham entendido, e eles foram lá e pediram a explicação a Jesus, né? E Jesus foi lá e explicou para eles. Então, ora, né? Ore, né? Peça ao próprio Jesus, né? Peça ao próprio Jesus, Senhor Jesus, me ensina o que o Senhor está querendo dizer, né, nesse texto. Me ensina o que o Senhor está querendo me ensinar, né? Me ensina o que o Senhor está querendo que eu aprenda, né, através desse texto, né, através do que o Senhor falou, né? Então, faça uma oração, né? Uma oração assim, né? E peça, né, ao próprio Jesus, né? Para você entender, né? O que ele está querendo dizer, né? E busque, né? E busque entender, né? Pesquise, né? No YouTube, vídeos ensinando. Pesquise na internet, né? Lá no Google, no ChatGPT, né? Eu recomendo que use tá, o ChatGPT, tá? Para aprender, né? Sobre a Bíblia, né? É muito bom, tá? Para você aprender, né? Sobre algumas coisas, né, da Bíblia, né, que às vezes a gente não acaba entendendo, né? E é normal, tá? É normal, principalmente quando se você é uma pessoa que está iniciando na fé, né? Acabou de se converter, né? Está iniciando na caminhada da fé, né? Ou então não tem muito conhecimento bíblico, é normal você não entender, tá? Mas busque, tá? Mas busque entender, tá? Porque é bem importante mesmo você entender as parábolas, né? Você entender o que Jesus, né? O Mestre, né? O Senhor Jesus, Rei dos Reis, está querendo dizer, né? Está querendo dizer através das parábolas, né? Então, busque entender, pesquise, né? Use IA, tudo bem. Tá tudo bem, né? Você usar IA não é pecado, né? Você pesquisar, você usar o chat GPT, né? Pra, pra entender, né? Para tentar entender que Jesus, né? Que a palavra de Deus está querendo dizer, né? Então, esse é o meu conselho, né? Pesquise, né? Busque entender as parábolas de Jesus e tudo, né? Tudo aquilo que você tiver dúvida, né? Você pode ir lá, pode pesquisar, tá? Não é errado, então. Pesquise e tente entender, né? Tente entender. Porque é bem importante, tá? Sobre o que eu falei, né? É bem importante você entender as parábolas, tá? As parábolas de Jesus. E a palavra
de Deus inteira, né? O mais importante é que você entenda, né? Deus não quer que você lê. Lógico, né? É bom, né? Você lê, por exemplo, a Bíblia toda, né? Mas Deus quer que realmente você entenda, né? Entenda, pratique na sua vida, né? E pratique na sua vida, né? A palavra dele. Principalmente isso, né? Que você entenda e pratique na sua vida a palavra dele. A palavra dele, né? Então, busque entender, né, as parábolas de Jesus e o que a palavra de Deus está querendo dizer, né? É isso, né? Esse foi o vídeo. Tchau.